Então nós vimos aí a equação do segundo grau. Qual que é o gráfico da equação do segundo grau? É sempre uma? Vamos lá, Ana Laura tá comigo, Emily, Evelyn, Gabriela, Gabriele, Helena, Isabela, Caio, Carla, Nayara. Pedro, vocês estão aí ou só entrou e Estamos aqui, tomando um cafezinho de boa agora? Pessoal, Estamos aqui, professor. vamos participar da aula, porque participando da aula, eu vou lembrar quem realmente está participando, quem tem participação. Depois, quando eu fizer o fechamento, isso daí também vai dar um auxílio para vocês. Então, quem entra na sala e não fala nada, quando eu for fechar a nota, automaticamente eu não vou lembrar se a pessoa realmente participou, se não participou, qual que é a participação da pessoa na sala de aula. Então, quando vocês falarem, fala o nome para eu ir lembrando, porque tem muita gente aqui ainda que eu não lembro. Tem gente em outras salas que todo dia que eu entro, que estou fazendo os conceitos, está participando, então eu lembro. Agora, quem entra na sala e fica mudo, não fala nada, na hora do dia do fechamento vai ser difícil eu lembrar. Apesar que eu vejo quem está na sala e quem não está, né? Eu já faço, eu salvo lá para ver quem está participando e quem não está participando. Mas quem participa mais, na hora do fechamento eu vou lembrar. Não preciso nem ficar olhando lá onde eu salvei quem participou e quem não participou. Então, qual que é o gráfico da função do segundo grau? É sempre uma? Parábola. Parábola. Isso aí. Então, sempre uma parábola. Ok. Então, vamos para os exemplos. Então, a função do segundo grau ou função quadrática, tá? Falou em função do segundo grau ou função quadrática, a mesma coisa. Dada pela definição y igual a vezes mais b vezes mais c. Ou seja, a vezes quem? X quadrado mais b vezes x mais c. Certo? Onde a tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque se o a for zero aqui, ó, 0 vezes x quadrado, some o x quadrado. Aí fica só no x. De grau 1, no caso, quando não tem nada aqui, automaticamente está elevado a 1. Tá? Aí fica na função do primeiro grau. Então, para essa equação do segundo grau, função quadrática, sempre tem que... O meu a tem que ser diferente de zero. Tá? Às vezes também vocês vão encontrar isso, ó. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Que é a mesma coisa, tá? Y igual a x quadrado mais bx mais c é a mesma coisa que f de x igual a x quadrado mais c. Certo? Aí, para eu fazer o cálculo, fazer as resoluções, encontrar as raízes e o que mais que ele pede no exercício, sempre eu vou pegar a equação e vou igualar a zero, certo? Para eu encontrar meu coeficiente, A, B e C, ok? Então, para eu calcular, começar a fazer os cálculos da função quadrática, eu sempre tenho que igualar a zero. Às vezes o exercício vai falar para mim, sendo essa função igual a 5. Um exemplo,
ao invés de igualar a 0, iguala a 5, tá? Aí vai de acordo com o que o enunciado pedir para mim. Aí, o que acontece neste caso aqui? Dando os exemplos, então. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Eu tenho aqui 3x² mais 2x igual a 0. Aí eu preciso encontrar as raízes, que no caso ele fala aqui, ó, resolva em reais a equação. Então nós vamos resolver em reais. O que significa isso? Antes de tudo, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, Emily, o que eu faço? Você tem que achar o valor de A, B e C. Isso aí. Certinho. Emily. Encontra o valor de A, o valor de B e o valor de C. O A é o termo que multiplica o x². Quem que está multiplicando o x², Emily? O 3, O 3. E o B? 2, E o C? 0. 0, ok. Não é esse 0 aqui, tá? É porque eu não tenho aqui. O C sempre é o termo independente, tá? O C sempre é o termo independente. Ok, então, nesse caso, quando eu não tenho os três termos, um dos meus coeficientes ele é 0, eu não preciso utilizar o delta e a fórmula de Bhaskara. Por quê? Nesse caso aqui, eu tenho lá 3x² mais 2x, certo? Igual a 0. Neste caso, eu tenho em comum o x aqui e o x aqui. Então, eu vou colocar o x em evidência, certo? Tudo bem, Pedro? Tem x² aqui e x aqui, eu coloco o x em evidência. Tá comigo, Pedro? Tô. Tá comigo, Ana Laura? Tô, professor. Ok, então coloco o x em evidência, então vai ficar assim, ó, x igual. Que número multiplicado por x dá 3x²? 3x. 3x. Porque quando eu multiplico aqui, ó, eu volto lá em cima. Tá ok? Aplica a distributiva. Mais quem? Que número vezes x dá 2x? 2. 2. Igual a 0. 2. Pronto. Aí o que eu faço? Eu vou pegar esse cara aqui, vou igualar a 0. Ok? Então vai ficar assim, ó, x igual a 0. Agora eu pego tudo isso daqui e igualo a 0. Tudo bem? 3x mais 2 igual a 0. Passa esse 2 positivo para lá, do outro lado da igualdade, ele fica o quê? Negativo. Tudo bem? O 3 está multiplicando o inverso da multiplicação, quem que é? Divisão. Pronto. Divisão. Professor, Pois não? Ana Laura. então quando, Não quando tem não tem o C, o termo independente, tá? automaticamente o Coloca x1 é 0? automaticamente, tá? Porque eu vou pôr em evidência. Não tendo o termo independente, automaticamente o x1 vai ser 0, tá? Aí eu tenho, no caso aqui, que é o zero da função, tá? Nós vamos ver. Isso daqui que nós estamos encontrando são as raízes. Nós vamos fazer o estudo de caso da parábola ainda, tá? Mas eu preciso entender isso daqui, porque quando eu fizer o estudo de caso da parábola, eu sempre vou ter que encontrar essa raiz, o x1 e o x2. Quando não tem um termo dependente, eu encontro direto aqui, ó. Facilita a minha vida, tá? Então, eu tenho como raiz, ou zero da função, que no caso aqui vai ser quem? O menos 2/3 e o 0, tá? Ficou claro? Tudo bem? Tudo.
tem aqui, ó. Menos 16x quadrado mais 32. X igual a 0. Vamos lá, Isabela. Isabela, fala para mim. O que eu tenho que fazer? Pois você tem que colocar o A, o B e o C. Ok, vou encontrar os coeficientes A, B e C. Fala para mim, Isabela. Quem que é o coeficiente A? É o 16. E leve em consideração o sinal, tá, amiga? Então, Ah, tá. Menos menos 16. O B 32 e o C. é 0. Ok, não é esse zero aqui, hein? É porque nós não temos o É, termo porque dependente. Tudo bem? sim. E agora, Caio, o que eu faço? O que eu faço, Caio? Oi, professor. Entrou na sala, coloca presente lá, hein? Eu coloquei. O que eu faço, meu amigo? Fala pra mim. Você vai igualar o x a 0, menos 16. Não, agora não, meu amigo. Ah, não. Vai colocar o x e vai tentar fazer ele vezes para dar menos 16. Coloca o Menos x em 16x evidência, ao quadrado. tá? Colocar o x em evidência. Que número Isso. multiplicado por x dá menos 16x quadrado? Menos 16x. X. Ok, menos 16x. Que número multiplicado por x dá 32x? 32. 32. Ok, aí aqui é o seguinte. O que acontece, ó? Tudo bem, eu tenho x em comum aqui, só que eu também teria que verificar que eu tenho 16 e tenho 32. Ambos são múltiplos de quantos? 4. 4. Ambos são múltiplos de 2, são múltiplos de 4 e são múltiplos de 8. Certo? E múltiplos de 16 também. Ficou claro, sim ou não? Sim. Sim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 16 em evidência. Eu vou colocar o 16 em evidência. O 16x. Certo? Isso daqui, quando eu tenho noção, eu já posso fazer de início, tá? Tô fazendo passo a passo aqui para quem não entendeu. Mas eu já posso fazer de início aqui, ó. Então, coloco 16x em evidência. Vezes quem vai dar x quadrado? Menos x. Mais quem? 2. Igual a 0. Ficou claro, sim ou não? Sim. Porque eu aplicando a distributiva aqui, ó, 16x menos 16 quadrado, eu volto aqui. Ok? Aplicando a distributiva aqui, eu volto na onde? Aqui, 16x vezes 2 vai dar 32x, ok? Só que também eu poderia fazer assim, ó. O que acontece? Eu poderia colocar esse sinalzinho aqui também em evidência, ó. Colocar menos 16x em evidência. Só que aqui eu ia colocar menos 16. 16x vezes menos 16. Menos 16 vezes menos 16x. Eu volto aqui ou não? Não. Não por quê? Porque dá positivo. Porque vai dar positivo. Então, na verdade, Mas aí você não podia colocar o X positivo? eu teria necessariamente o x teria que ficar positivo, tá? Então, o x teria que ficar positivo. E para dar mais 32x aqui, eu teria que colocar quantos aqui? Menos 2. 32. Menos 2. Menos Ficou 2. claro? Ficou. Na Sim. verdade, eu teria que trabalhar com esse daqui, ó, para facilitar a minha vida, tá? Eu teria que trabalhar com esse daqui, colocando, deixando sempre o x que está dentro do parênteses positivo, certo? E desse lado não tem necessidade, ele pode ficar negativo. Então aí ficaria, eu vou pegar o menos 16x
x e vou igualar a zero, que isso daqui vai dar zero. X menos 2 igual a zero. X igual a 2. Ok? 0 e 2. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Sim. 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 Beleza. O C vai ficar pronto. Carla, vamos lá. Fala para mim, o que eu faço nesse exercício? Tem que separar o A, o B e o C. Isso, encontrar os coeficientes A, B e C. Então, o A, B. Nosso A vale quantos? 5. 5. E o B? 45. O B, amiga, é o termo que multiplica o x. O 45 está multiplicando o x? Não. Então tem que tomar cuidado aí, tá? Tá. Tomar cuidado aí. Então, nosso B vale quantos? 0. 0. Não tem o coeficiente B, tá? Então, o Tá B bom. vale 0 e o C vale quanto? 45? Levando em Menos consideração isso, o sinal que está na frente. Isso eu não posso esquecer, tá? Tá bom. Porque se eu esqueço, quando eu for jogar na fórmula de Bhaskara, principalmente, eu vou errar se eu coloquei errado. Por isso que eu sempre tenho que ter isso daqui em mente. Sempre tem que ter isso daqui em mente. Às vezes o cara quer fazer de cabeça e não quer colocar isso daqui, ó. Que tem preguiça. Aí depois, quando ele for fazer a substituição, se ele não tem os valores aqui, ele acaba errando. A probabilidade de erro é maior, tá? Aí aqui, ó, no A e no B, certo, Carla? No A e no B, eu não tinha o coeficiente C, que era o termo independente. Já no exemplo C, eu não tenho B. Quando eu não tenho B, o que eu vou fazer? Você lembra? Não. Você isola o X. Isso, parabéns, quem falou? Helena. Helena, isso aí, Helena. Eu isolo o X, tá? Já é automático, eu não preciso pôr em evidência, porque eu só tenho um X, então eu isolo o X, certo? Vou isolar o X aqui. O 5 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo, né? 45 dividido por 5 dá quantos? 9. 9. 9, isso aí. Aí o inverso da potenciação, quem que é? Raiz. A raiz. O inverso da potenciação, radiciação, tá? Só que quando eu coloco ele na raiz, tá? Esse 2 vem aqui, eu vou fazer sempre mais e menos, ok? Então, raiz quadrada de 9 vai dar o quê? Mais ou menos 3. São as minhas raízes. Nós vamos verificar a raiz zero da função. Ó, quando a gente for estudar, fazer o estudo de caso, nós vamos fazer isso daí, tá?
Evelyn, vamos lá, fala pra mim. O que eu tenho que fazer aqui? Achar o A, B e o C. Amiguinha entrou? Essa amiguinha aqui, Bruna? Entrou, Bruna? Chegou? Que bom. Bom dia, professor. Atrasei. Desculpa. Deus ajuda, hein? A, B e C. Fala pra mim, Evelyn. Meu A vale quantos? -3. E o B? 0. E o C? 24. Ok. Então, neste caso, eu não tenho... Neste caso, eu não tenho o coeficiente B, certo? Então, eu vou fazer direto, né? Só isolar o x, tudo bem? Isolo o x. Então, vai ficar menos 3x². Do outro lado vai ficar menos. Isso aqui é positivo, né? Do outro lado ele fica o quê? -24. Menos 24. Aí o que que acontece? O meu x² aqui ele está negativo. Eu nunca posso trabalhar com o x² ou com o termo que eu tenho, que eu estou trabalhando aqui desse lado aqui esquerdo no primeiro membro. Nunca posso trabalhar com a variável negativa. Então o que que eu tenho que fazer? Multiplica por -1. Isso, multiplico ambos os lados por -1. Para quê? Para o sinal ficar positivo aqui da nossa variável, tá? Então vai ficar mais 3x², menos com menos, mais 24, tá? Estou colocando o sinal de mais aqui, para vocês entenderem que eu fiz o jogo do sinal aí, mas não tem necessidade quando é positivo, porque quando não tem, automaticamente ele é positivo, tá? O 24 fica desse lado, se o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, certo? 24 dividido por 3 dá quantos? Vamos, Caio! 6. 24 dividido por 3. 8, dá 8. 8. Isso aí, Pedrão. Oi. Pedrão tá zica hoje, hein? Vamos lá. E agora, Pedro, o que que eu faço? Põe na Mais ou raiz. menos raiz² de 8. Isso, x igual mais ou menos raiz² de 8. Termina por aí? Não, tem que achar a raiz². Raiz² de 8. Qual que é a raiz² de 8? Fala pra mim. Não, Hã? Não tem. Não tem Não raiz tem. quadrada exata de 8, tá? Então, o que que eu vou fazer? Verificar se dá para eu Simplificar? fatorar ela, tá? Eu vou fatorar e ver se eu consigo tirar algo da raiz. Então, vamos lá. Pego o 8 aqui, ó. Simplifica. Por 2 dá quantos? 4. 4. Por 2, 2. Por 2. 2, 2, 1. 1. Ok? Como é uma raiz quadrada, eu preciso agrupar de 2 em 2. Tá? Então, esse 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, na verdade, isso daqui, ó, é 2 ao quadrado vezes 2. Todo mundo concorda? Sim. 2 ao Sim. quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Eu volto lá. Tá? Como é uma raiz quadrada, tá? Como é uma raiz quadrada, então eu estou colocando aqui o meu resultado de fatoração de 8, ficou 2 ao quadrado vezes 2. O que que nós vamos fazer?
Simplifica esse 2 com esse 2 vai sair da raiz. Aí fica 4, 2 vezes 2. Vai ficar 2 raiz de 2. Todo mundo entendeu ou não? Sim. 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 Fatorei, como é uma raiz quadrada, é o grupo de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, eu tinha que agrupar de 3 em 3. Ficou claro? Porque o meu índice aqui é 2. Tá? É uma raiz quadrada. Por isso que eu agrupei de 2 em 2. Ficou 2 ao quadrado aqui. Simplifiquei esse 2 com esse 2. Esse 2 aqui, ó, é ele que sai da raiz. Ele está aqui fora. E ele sai multiplicando o valor que vai ficar lá dentro. Na verdade, só esse 2 fica lá dentro. Então, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Tá? Então, x é igual mais ou menos 2 raiz de 2. Professor, Oi. e se tivesse mais 2 dentro da raiz? Se fosse 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, aí só sai o de lá? Aí ia dar uma raiz exata, né? Porque aí ia dar 16. Entendeu? Ah, Mas tá. Pode deixar. se fosse raiz de 32, ia ficar 4 raiz de 2. Ah, Entendeu? tá, entendi. Entendi. Ficou claro para todo mundo, sim ou não? Ficou. Professor, Oi. pode acontecer de quando, tipo, ali na D e na C, quando não tem o negócio, a letra B é zero, pode acontecer de não ter como você isolar o X, ou todas as vezes você vai ter que isolar o X? Nesse caso, quando não tem o B e o C, no B nós vamos isolar o X, tá? No C nós vamos colocar em evidência. Agora, quando tem o A, B e C, aí nós vamos ter que jogar na fórmula de Bhaskara. Entendi. Entendeu? Entendi.
Agora vamos fazer um outro exemplo aqui. Aqui é o mesmo conceito. O que nós vamos fazer? Primeiramente, eu tenho que Achar os valores. encontrar os valores. Coeficiente A, B e C. Meu A vale quantos aqui? 1. Não tem nada na frente, automaticamente é 1, tá? E o B? Menos 3. Menos 3. Menos 10. E o C? Menos 10. Ok, isso daqui eu tenho em todos os termos, tá? Se eu tenho todos os termos, quem que nós vamos utilizar? Nós vamos ter que jogar na fórmula do delta e depois na fórmula do Bhaskara, tá? Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fazendo a substituição, meu B vale menos 3. Todas as vezes que que eu trabalhar com os números negativos, eu coloco no parênteses, tá ok? Esse menos é da fórmula. O 4 também é da fórmula. O A vale quantos? 1. E o B? Menos Menos 10. 10. Menos 10, ok. Menos 3 ao quadrado dá quantos? Menos 6. Que? Não, dá 9. Desculpa. É 9. 9 positivo. Isso, porque ó, 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais, tá? Aí aqui eu faço o jogo do sinal, ó. Menos com mais é menos. E menos com menos é mais. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 10, 40. 9 mais 40, 49. Ok? Ok. Jogo no Bhaskara. Esse menos é da fórmula. O meu B vale quantos? Menos Menos 3. 3. Então eu tenho que colocar no parênteses, tá? O meu delta vale 49. 49. dividido por 2 vezes A. O nosso A é 1. Faço o jogo do sinal aqui, menos com menos. Mais. Mais. Mais 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 49. 7. 7. 2 vezes 1, 2. 2. X1 vai ser... Professor, Oi. quando, tipo assim, na fórmula for menos e o meu B for menos, eu tenho que necessariamente colocar que ele vira positivo? Eu tenho que colocar o sinalzinho de mais depois? Aqui? É importante para eu não me perder? Tipo assim, no Bhaskara, o menos da fração e o meu menos 3. Na hora que eu for passar pra, tipo assim, na conta de baixo, eu tenho que colocar o sinalzinho de mais? Não, não tem necessidade não. Quando você não coloca mais, automaticamente ele é positivo. Ah, tá, mas é só pra não me perder. É, aqui eu coloquei para todo mundo entender por que ficou mais, tá? Mas você poderia fazer assim, Tá. Uhum. tá? Porque automaticamente ele é positivo. É. X1 vai ficar 3 mais 7 dividido por 2. 3 mais 7 10. dividido por 2, 5. X2. 3, se eu peguei o positivo, agora eu pego o negativo.
4 dividido por 2, 2. Ok? Pronto. Menos 2 e 5. Tudo bem? Professor, Pois não. quando eu fazia Bhaskara no 9º ano, eu já fazia direto o Delta e o Bhaskara. Pode fazer assim ou Tudo tem que bem. fazer Não, separado? sem problema. É que tem professor que ensina assim, tá? Eu gosto de ensinar separado pro cara não embolar aqui no Delta. Mas tem professor e tem livro que ele vem com essa nomenclatura aqui, ó. Menos B, mais ou menos. Raiz de quantos? Raiz, ele vem e coloca... Eita, nós. Raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Dividido por 2 vezes A. Certo? Tem livro que vem assim. Mas por que eu não faço assim? Porque senão fica tudo embolado. Porque quando o aluno não sabe, ele embola aqui, aí ele acaba fazendo confusão com esses dois termos aqui, tá? Então eu prefiro fazer separado aqui o delta, certo? Preciso fazer separado aqui para depois jogar lá na fórmula. Mas é a mesma coisa, tá? Se você quer fazer assim, você pode fazer, sem problema. Todo mundo entendeu? Porque o que é B ao quadrado menos 4AC? É esse delta aqui, ó. Só que a gente faz separado, tá? Para não ter confusão. Mas se quiser fazer assim, você pode fazer. É isso, né? Tá bom. Diga, Isabela. É Ô, isso mesmo, professor. professor. Obrigada. Oi, quem está falando? É a Isabela? Oi, Emily. E se o delta der negativo? Não existe raiz, não tem como você calcular. Aí o conjunto de solução vai ser 0. Conjunto vazio, é. Ah, A tá. conta para se é Para. Se eu cheguei aqui no delta e meu delta deu algum exemplo, menos 3, conjunto vazio, para, não tem como fazer mais nada. Eu não consigo fazer tudo isso aqui, ó. Eu não consigo. Entendeu? Uhum. Então, se o delta deu negativo, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Ok? Ficou claro para todo mundo? Sim. Então, vamos para o exercício 4. O exercício 3 eu fiz, né? Ou não? Bom, vou fazer o exercício 4. 3 é só jogar na fórmula. Então, o exercício 4, ele fala assim, ó, a partir do instante em que foi identificado um vazamento em um tanque de água, então, a partir do instante que foi identificado um vazamento no tanque de água, os técnicos afirmaram que a quantidade total em litros de água no tanque indicada por esse QT é a vazão, tá? O Q é a vazão e o T é em tempos. É o tempo em hora. T ao quadrado menos 24T mais 144. Ok? Essa é a fórmula da vazão. Aí ele fala assim, ó, dividindo-se o total de água no tanque no instante em que o vazamento foi identificado, pelo total de horas que ele levou para esvaziar totalmente, pode-se concluir que o escoamento médio nesse intervalo é... Então ele quer assim, ó, dividindo o total de água no tanque no instante em que o vazamento foi identificado. Qual que é o tempo? O instante que o vazamento foi identificado, o nosso tempo é igual a quantos? O tempo, que hora que era? Era 0 hora, era 1 hora, era 2 horas, era 3 horas. Quando ele identificou, a partir do momento que ele identificou, que ele vai contabilizar a hora, não é? Sim. Você identifica um vazamento. Esse vazamento poderia estar lá há 3 horas, 4 horas, ou passado a noite inteira vazando. Só que quando você identificou, qual o tempo que é seu?
É o tempo zero. Ok? Ficou claro? Sim. Assim que ele identificou o vazamento, o tempo é zero. Então, eu vou encontrar esse tempo zero na fórmula. Ou seja, aqui vai ficar Q de quem? De zero. Certo? Porque o meu tempo é zero. Então, no lugar do T, eu faço a substituição de zero. Menos 24 vezes T, que é zero, mais 144. Então, isso daqui vai dar, na verdade, a vazão, quando ele fez a identificação, vai ser 0 ao quadrado é zero, menos zero, mais 144. Então, a vazão inicial é 144 litros. Ficou claro? Quando ele identificou, então você tem o tanque lá, certo? Tem o tanque cheio de água aqui dentro, certo? A hora que ele identificou o vazamento, tinha quantos litros de água aqui dentro? 144 litros. 144 litros. Ficou claro? De acordo com a fórmula, foi isso que ele fez. Tudo bem? Uhum. Aí ele fala assim, ó. Dividindo-se o total, ou seja, ele quer que dividir a vazão, certo? Ele quer dividir a vazão no instante que o vazamento foi pelo total de horas que ele levou. Então, pelo tempo, pela variação do tempo. Ou seja, eu preciso encontrar agora esse tempo aqui, ó. Aqui eu encontrei a vazão, o total de água que tinha quando ele iniciou. Agora aqui eu preciso encontrar quem? O meu tempo. Como que eu encontro o meu tempo? Você coloca 144 Aqui eu no tenho minha lugar fórmula. Para eu encontrar o meu tempo, o que acontece? A minha vazão, o que ele fez? Ele encontrou o tempo, ele verificou o tempo inicial, só que para eu encontrar o tempo de todo esse escoamento, eu tenho que ter água lá no tanque, sim ou não? Sim. Aí. Não, não tem que ter. Por quê? Vai estar vazando. A hora que não tiver mais nada de água lá dentro, aí que eu vou ter o meu tempo total. Entendeu ou não? Uhum. Tem água no tanque, certo? Ou seja, tinha 144 litros. Tá vazando, não tem como eu tampar. Tá vazando, tá vazando. A hora que esvaziar, ou seja, a hora que a minha vazão for zero, eu vou ter o tempo total. Então, essa daqui é minha vazão. Então, essa vazão minha tem que ser zero, tem que ser igual a zero. Por quê? A hora que esvaziar tudo o tanque, eu vou saber o meu tempo total. Ok? Então, o que é isso daqui para nós? Ó, t ao quadrado menos 24t mais 144 igual a zero. O que significa isso? Isso daqui é uma função t ao quadrado, é uma função do segundo grau. Como que nós encontramos o valor de t, então? É o mesmo procedimento, ó. Meu A vale quantos? 1 não tem nada, é 1. Meu B? menos 24. O C? 144. 144. Ok, então o que nós vamos fazer? Tem os três termos? Delta. Isso. Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Meu B vale quantos? Menos 1. Menos 4 vezes A. Meu A vale 1. E meu C? Menos 24 ao quadrado é 24 vezes 24. Dá quantos? 576. Aqui vai ficar menos com mais dá menos, e menos com menos, e menos com mais dá menos, tá? Então aqui fica menos. Ficou claro? Não tem sinal é positivo. Menos com mais, menos, e menos com mais, menos, ok?
4 vezes 144, isso daqui dá 576, tá? 576 menos 576, isso aqui dá 0. Então, meu delta é 0. Aí eu tenho a fórmula de Bhaskara, tá? Que a gente usa x lá, mas como eu estou trabalhando em função de t, então vai ficar t é igual a mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Dá na mesma, tá? Colocar x aqui ou t, vai dar na mesma. Mudar a letra não altera, professor? Não altera, amigo. Não vai alterar. É que aqui tá. nós estamos trabalhando em tempo, tá? Mas poderia ser x. Tá. Ops, ela errei a fórmula. É menos b, mais ou menos. Raiz quadrada de 0 não dá nada, né, professor? Não dá nada. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a, tá? Então, vai ficar t igual menos, que é da fórmula, o meu b vale quantos? Menos 24. Então, é menos 24, ok? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem que é o nosso delta? 0. 2 vezes a. O nosso a vale 1. Então, o nosso tempo vai ficar menos com menos dá mais, tá? Mais ou menos raiz quadrada de 0. 2 vezes 1, 2. Pronto. Aí eu venho e acho quem? Meu x1. Quem que é meu x1? 24 mais 0 dividido por 2. 24 mais 0 dá 24, dividido por 2 dá 12. O meu x2, o que que acontece? Como o delta é 0, independente, tá? Vai ficar o mesmo valor, porque se eu vou pegar menos 0 aqui, ó. Aqui eu peguei mais, aqui eu peguei menos. Só que 24 menos 0 dá 24. Tá? Então, na verdade, vai dar 12 também. Então, o que que acontece? Quando escoou toda a água, que a minha vazão foi 0, quantas horas ele demorou? 12 horas. Entendeu? Ou não? Entendi. Aí ele fala assim, ó. Aqui no enunciado, dividindo o total de água no tanque. Qual que era o total de água inicial? 144. Por quem? Pelo total de horas que ele levou para esvaziar. Olha lá, ó. Total de horas que ele levou para esvaziar. Qual que é o total de horas? 12. Então, dividindo esse total de hora, nós vamos obter quem, ó? No instante em que o vazamento foi identificado, pelo total de horas que levou, totalmente, pode-se concluir que o escoamento médio, então o escoamento médio vai ser o quê? 12 litros. 12 litros por hora. Letra, porque 144 dividido por 12 dá 12, tá? Não é esse 12 aqui, não. Esse 12 é o tempo que esvaziou. A vazão inicial era 144 e o tempo final era 12. Então, eu peguei 144 dividi por 12 e deu 12. 12 litros por hora, tá? É o escoamento médio. Então, nesse caso, letra A. Tudo bem? Ficou claro, sim ou não? Sim. Ficou. Então aí vocês já podem fazer. Quem já fez, beleza. Quem não fez, já tem a TPL aí para fazer, tá? Ó, do 1 ao 7. Eu atribuí como tarefa? Do 1 ao 6 só, professor, você colocou como tarefa. Pode fazer do 1 ao 7 agora, tá? Quem já entregou de novo? Entrega de novo. Tá bom. Já vou te atualizar, tá?